Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. Agora 9h32 e nos Assuntos da Comunidade. E hoje nós estamos recebendo os advogados Eloá Rodrigues, Andrio Fonseca e Sandra Passarelli. Bom dia, Eloá Rodrigues. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Estamos retornando, não é? É verdade. Já estivemos aqui. Doutor Andrio Fonseca, seja muito bem-vindo. Bom dia, Baby Robson. É a primeira vez ou já? Primeira vez aqui, sim. Aqui na rádio. É, mas aqui sim. Mas claro, evidentemente já participou de outros assuntos. Muito feliz aí pelo convite e vamos bater um bate-papo hoje. Tá? Seja muito bem-vindo. E finalmente, a doutora Sandra Passarelli. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer aqui tentar esclarecer um pouquinho sobre o assunto da reforma trabalhista. Quer dizer que quem está hoje, entre aspas, debutando no assunto é o Dr. Andrio Fonseca. A todos vocês sejam muito bem-vindos. Essa é a chefe, viu? Você não está vendo aí, ela está fora do ar. Você que está na internet conosco, é a doutora Juliana Colaziola, que ela veio aqui trazer uma água, qualquer coisa que eu vale para o pessoal aí. Gente, nós vamos falar sobre reforma trabalhista, a decantada reforma trabalhista, que o país todo brigou contra. E do jeito que está aí, isso aí está que nem, como é que é, lá no interior se falava assim, né? Faz uma taipa, tá que nem taipa feita por homens da cidade, cruza tudo que colocar lá. Como é que vocês, especialistas nessa função, estão vendo esses pontos, o que vocês podem... Nós não vamos engessar, dizer, olha, vai falar sobre tal coisa. Isso não, é quando alguém vem com um determinado assunto específico, mas a reforma trabalhista é tão ampla. A quem beneficia, a quem prejudica, quais os direitos perdidos, quais os direitos que vão beneficiar do trabalhador, como é que o causídico, que o advogado vê isso, o advogado que defende o contribuinte. Quem de vocês gostaria de começar? Bom, Baby, eu entendo assim, ela não é tão prejudicial o quanto... Se apregoa. Isso. Você acredita que os beneficiados diz que não é o trabalhador, é que estão gritando mais, sindicatos, algo parecido? Com certeza. Sempre a parte mais forte é o que fala mais alto. Mas tem alguns pontos também que não são ruins, que facilitam também. Desculpe eu interrompê-la, Sandra, eu sou nem é mestrado, eu sou doutorado em interrupção. Então, a Sandra disse falando sobre isso. Gente, a Eloá e o doutor Andrio, vocês podem, não, eu quero abordar outra coisa. Eu quero falar, entendeu? É reforma trabalhista. Você não tem que necessariamente, me perdoem eu estar orientando para vocês, nessa linha da Sandra. Eu gostaria de abordar outra questão. Isso vai tornar mais amplo o nosso assunto. Por favor, Passarelli, queira dar sequência. Então, como eu disse, é claro, tem alguns pontos em que ela é prejudicial ao trabalhador, né? Mas em outros pontos, talvez seja como eles querem mesmo, que abra um pouco mais de vagas de trabalho, né? Que tenha mais... fuja um pouco desse número enorme de desemprego em que o nosso país está hoje. Mas você acredita que a questão do desemprego seja necessariamente por esse viés que tem que se trabalhar? Um deputado ganha 302 mil por mês. Gente, ajuda paletó 58 mil. O menor custo de ajuda que tem um deputado é 12 mil. Oi, parei um pouquinho. É um ano de trabalho de um trabalhador. A ajuda de custo. De onde é que sai esse dinheiro? Eles trabalham aonde? Qual é a picareta que eles pegam para ganhar esse dinheiro? É uma questão que a gente questiona, né? Por favor. Lógico, Baby, eu vou começar com uma frase um pouco chocante. É o meu ponto de vista, logicamente, o ponto de vista do Andrio, tá? Fique à vontade. A reforma trabalhista é o começo do fim da justiça do trabalho. Por quê? A reforma trabalhista, o direito, ele é dividido em duas partes. O direito material, que são os nossos direitos, os nossos direitos que nós temos, a nossa hora extra, o nosso intervalo e tudo mais. Isso é direito material. Mas a grande mudança, que é prejudicial, é
mudança no processo do trabalho também. Como que funciona o processo do trabalho? Como que funciona aquela demanda do empregado processando o seu patrão ou seu ex-patrão? Essa é a grande mudança. A reforma, ela muda tanto o processo de trabalho que o número de processos trabalhistas no Brasil vai reduzir, e vai reduzir bastante, e o tamanho dos processos vão ser bem menores. Por exemplo, vou fazer um exemplo assim, se eu entrar com um processo trabalhista e pedir 10 pedidos, 10 coisas, aquilo que eu não ganhar, por exemplo, eu entrei com 10, ganhei 5, perdi 5. Se os 5 pedidos que eu perdi, que eu não ganhei, tiver o mesmo valor dos 5 que eu ganhei, a minha reclamatória não vale nada. É zero. Nada. Vai ter uma compensação de ganho com os pedidos que tu não ganhou. Isso aí vai, logicamente, diminuir o interesse do empregado em demandar em juízo. Com um número menor de processos, logicamente, os processos vão ser menores, a tramitação vai ser mais rápida e, atenção, os direitos do direito material do empregado foram reduzidos em grande número. Então, eu estimo assim, uma demanda processual hoje vai ter uma redução aí aproximadamente de mais de 30%. Esse é o meu ponto de vista a priori. Vou passar aqui para minha Mas nesse colega. viés, eu quero continuar aí. Nesse viés, doutora Andrio, o senhor acredita que o caos que o país vive, em termos de violência, o crime organizado praticamente tomou conta do país, o crime organizado não cresce por causa disso? Ou seja, eu não encontro trabalho, eu vou ficar o ano todo, o mês todo com R$937 e agora vou ter que pagar mais e mais e mais e mais. Quando alguém me fornece uma arma e eu já saio ganhando muito mais, eu ganho um salário mínimo ou mais por dia, mas o crime organizado não cresceu. Claro que esse não é o motivo maior, mas isso também não contribui em muito. Posso dizer para o senhor que é um dano reflexo. É um dano reflexo. O que ocorre? Vai aumentar, sim, o número de vagas, correto, mas vai diminuir o ganho do empregado. Sim. Por exemplo, hora extra é uma coisa que está fadado ao fim. Então nós não vamos ganhar hora extra. E eu conheço inúmeros empregados que trabalham e almejam fazer mais horas para ganhar a famosa hora extra. As pessoas vão ser niveladas por baixo. Tu vai ter emprego, mas vai ganhar menos. Vai acontecer, aí é um ponto, uma crítica também, a economia vai ter um impulso, mas não impulso proveniente da classe dos empregados, mas sim da classe patronal. Porque o lucro vai aumentar. Pagando menos hora extra, pagando menos direitos, vai ter mais lucro. É lógico. Vai aumentar a venda de carros, imóveis, a economia vai dar, mas esse impulso na economia é proveniente de qual classe econômica? Mas em detrimento da classe majoritária, que o proletário, proletariado. A única preocupação, já que encerrando aqui, a única preocupação que eu tenho é o silêncio social. As pessoas estão aceitando de forma calada. Eu não vejo grandes manifestos. Nós estamos aí há 2 meses praticamente de entrar em vigência, essa reforma, e nós temos que fazer uma reflexão. O que você deseja para o futuro do seu filho, do seu neto? Queremos a reforma, queremos manter essa reforma. A reforma, tudo bem. Eu vejo a reforma como um atraso, um retrocesso de 20 anos. É verdade. Eloá Rodrigues, você está tão caladinho aí também, né? Ele fala, né? Ele respirou agora, ele está tomando água, doutor Andrio Fonseca. Em cima dessa questão aí, né, Eloá, de tudo isso que nós estamos falando, em cima do que o doutor Andrio trouxe, né? Da questão, eu falei da questão da violência, ele está focado falando sobre a classe empresarial, sobre o previdenciário, ou seja, o que paga. Como é que você vê tudo isso que nós estamos falando aí?
Como nós já havíamos falado em encontros anteriores, né? Exatamente. Eu tenho um posicionamento, na realidade não é um posicionamento, mas eu trago um pouquinho para a gente refletir, como a doutora Sandra já comentou antes, os pontos favoráveis e os desfavoráveis, né? Eu acho que sempre tudo depende do lado que tu estás e do ângulo que tu estás olhando. De uma forma mais ampla, realmente, né? O trabalhador ele vai ter um acesso menor, eu enxergo como tendo menos acesso à justiça do trabalho, uma vez que ele vai ter agora gastos que inicialmente, que num primeiro momento ele sempre estava isento, né? Agora vai ter uma análise maior em cima das possibilidades que ele tem em relação à justiça gratuita e tudo mais, né? Então, em relação a isso, sim, eu enxergo que o trabalhador ele vai pensar duas vezes, porque, poxa, ele já está numa situação não favorável, numa situação de hipossuficiência, uma situação inferior ao empregador, né? E ele ainda, talvez, ao mover esta ação trabalhista, ele ainda tenha uma despesa. Né? Então, ao invés dele, ele vai ter, como o professor Andro, o doutor Andro falou anteriormente, ele vai ter um ganho, mas ao final vai ser o mesmo que não ter ganhado em virtude das perdas que ele teve ali dentro daquela própria reclamatória trabalhista. Né? Então, sem dúvida nenhuma, em termos processuais, nós tivemos um retrocesso extremamente grande. Né? Em relação ao que eu vejo de vantagens, são as possibilidades de negociação dentro daquilo que não mexem nos direitos. São poucas essas possibilidades, são poucos os pontos, sim, são poucos. Mas eu acho que esse é o nosso único avanço dentro da reforma trabalhista. Você acredita nesse sentar com o patrão e negociar de igual para igual? Como eu falei anteriormente, já, né, num outro encontro, não. Eu não acredito nessa possibilidade. Como eu disse, você acha, desculpa interrompê-la, que o empregado, ele vai lá sentar com o patrão, não vai haver uma retração? É isso que eu já falei em momento anterior. Nós não temos esta cultura. E esse é o nosso problema. A nossa cultura, ela é um pouco de, desculpa até o vocabulário, um pouco de carneirinho. Nós aceitamos muito pacificamente o que nos é imposto. Que nós reivindicamos muito pouco. O nosso país vive um presidencialismo, mas ele é ditatorial. Ele sempre vem de cima para baixo. O povo porque nós é um aceitamos. Detalhe. Exato, o povo é um detalhe de vamos fazer ou deixa de fazer. E você acredita? O que o povo poderia fazer? O que o povo tem para fazer a não ser panelaço e gritaria e que não está fazendo? Aí é que está. Na realidade, não é que não está resolvendo. Eu não vi nada significativo em relação a reivindicações quanto à reforma trabalhista. Mas antes dessa reforma tem uma gritaria no país todo aí. Oxa, né? Onde? Olha aqui em Porto Alegre, os lugares aí. Minorias. Se fez muito mais para se retirar uma ex-presidente do que se fez por essa reforma. Isso então, não é medo do desemprego também? O empregado não vai. Não acredito nisso. Eu acredito mesmo no conformismo. Desculpa, mas é o meu posicionamento. Eu acredito que o brasileiro está tão conformado que ele diz, não vai resolver nada eu fazer alguma coisa, e ele acaba não se movimentando e acaba não reivindicando o que é seu. Ele deixa, outra hora eu vou deixar para os outros, e ele mesmo não faz. Se vê muito nas redes sociais as pessoas colocarem, sou contra, mas efetivamente o que você fez para ir contra? Não fez nada. Contra. Fez só um comentáriozinho. Fazer um comentário não é o suficiente. Tem que haver ação. Exatamente. Nós estamos pacíficos, não estamos nos movimentando em relação ao que está sendo perdido. Doutora Sandra, de tudo isso que os seus colegas falaram, nós estamos voltando com a senhora. Não quer dizer que tenha que obedecer uma ordem de fala. Olha, o doutor Andro poderia... Agora, pare um pouquinho, o que ela disse, né? Isso aí tá, gente? Só para nós situarmos bem as posições, nós temos tempo. Isso que a gente está falando, eu não estou defendendo ninguém, eu estou só colocando fogo na fogueira. Né? Como sempre. É a proposta me envenenar, ficar indignado. Eu represento o povo. Né? Olha aqui, que ousadia. Né? Aí ela vai dizer assim, e o que tu está fazendo? Estou gritando todos os dias aqui, gente, brigando. Qualquer dia eles calam a voz. O que você acha, doutora Passarelli? Realmente é o que a doutora falou. O povo está muito sossegado. E as pequenas movimentações que nós vemos aqui em Porto Alegre são feitas por juízes e promotores do trabalho. Só um instantinho, quero interrompê-la. CSFM, bom dia. Bom dia, Baby Robson. Eu estou escutando aqui e estou gostando da explanação do sistema hoje, né?
Sim. Eu agora há pouco tempo estava conversando... Só um pouquinho, João. Para situar os nossos debatedores aqui, esse chama-se João Vargas, é um cidadão, um dos primeiros moradores do bairro Guajibiras aqui, que mora aqui no Guajibiras. Pois não, João, continua. E eu estava conversando com um cidadão aqui que trabalha numa empresa, trabalhava, né, numa empresa há 30 e poucos anos, na FIASA, né? Um dos órgãos que talvez o advogado conhece, e tu também conhece, né, dele, um dos órgãos que mais trabalha, que mais emprego gera, né, em termos de agricultura hortícola estrangeira, né? E ele estava me falando agora, ele saiu há 30 dias, ele ficou apavorado, dentro de 3 anos, não sabe mais o que vai acontecer. Lá não existe mais ninguém comprando, que é os dias de segunda, terça e quarta, terça e quinta, é os dias que vende mais. E o resto é só venda assim, de comércio assim, de pequeno, sabe? E não tem mais nada, ninguém mais compra. E ele perdeu o serviço, né? O cidadão com 52 anos, onde ele vai procurar emprego do jeito que esse governo está fazendo aí, né? Tirando todas as regalias, a regalia eu digo no modo, né, gaúcho, como diz o outro, que o povo tinha. Hoje não tem direito a sindicato, não tem direito a nada, não tem direito a reivindicar nada. Se o patrão reivindica, o patrão já está na rua, tem 100, 200, 1000 lá na rua, esperando uma vaga. Quer dizer, a maneira de pressão hoje é muito maior. Antes das leis sendo aprovadas e depois das leis serem aprovadas, como é que fica? Não só para esse cidadão, como para mim que sou aposentado há mais de 4 anos, como é que vai ficar isso aí? Se não vai gerar emprego, não vai gerar renda, não vai gerar recursos, com o governo vendendo todas as empresas do Brasil, as melhores empresas do Brasil estatais, estão sendo vendidas a troco de banana, como aconteceu no governo Brito aqui em Porto Alegre, né? Hoje a recessão do Estado vem do governo Brito, vendeu tudo. E aí está no citar. O PDV da Brigada Militar, hoje, por que existe a criminalidade? Por quê? Por causa do PDV da Brigada Militar, que mandou um monte de gente embora e esse pessoal hoje não tem nem concurso público. Então essa é uma das coisas que eu acho que é lamentável que está acontecendo. E o povo está assim, né, esperando, e a gente esperando que os netos estão vindo e os filhos estão gerando filhos e tal, mas está difícil mesmo. Só se haver uma guerra como está acontecendo lá aqui, ao lado nosso aí, o povo está vindo aí, para cá. E isso é difícil, mas acho que vai chegar uma hora. Obrigado, Deus. Bem, tá aí a opinião do ouvinte, João Vargas. O que vocês acham sobre isso, gente? A ideia, a fala do João é uma fala muito lúcida, e reflete realmente uma angústia social. O Brasil ainda ele tem alguns preconceitos, que eu acho assim que é uma questão de cultura. Perder o emprego aos 52 anos, aos 55, aos 60 é muito mais difícil ser recolocado numa atividade do que aos 20, aos 30 anos. Isso é uma questão cultural que nós temos que mudar. É o desrespeito às pessoas com mais idade. Eu quero interrompê-lo sobre essa questão. Como é que você vê isso? É como evolução ou como retrocesso? Antigamente, vocês não estariam sentados aqui. Os advogados teriam que ser de cabeça branca, uns 20, 30 anos, para poderem falar com, vamos dizer assim, com autoridade sobre certas coisas. Uhum. Os cientistas antes eram de cabeça branca, hoje é tudo de cabelo preto, não que estejam pintando. São jovens como vocês, promissores, inteligentes, cultos, e avançou. Claro que alguns vão sendo descompostados. Isso não é um crescimento? Primeiramente, eu fico muito grato pela expressão jovem, né, que nós enganamos aqui. Estamos enganando. Eu estou enganando bem. Fiquei feliz agora. Fiquei muito feliz agora. Do alto dos meus 67 anos, todos são jovens, né? A grande questão, assim, até voltando aí para o nosso assunto, e ele falou uma questão importante, o João, que vocês têm que fazer uma reflexão. E tu estavas falando também, a partir desta reforma, o acordo do empregado com o patrão prevalece sobre a lei. E aí, nós já vimos imagens do empregado pequenininho na frente do patrão, que é um grande leão. Tem uma juíza que todo mundo aqui conhece, e ela é excelente, eu acho ela excelente, a Valdete Souto Severo. E ela, quando ela dá uma sentença, ela diz assim,
Porque o empregado pode discutir não só os últimos 5 anos do contrato, mas todos os 10, 20 anos, porque enquanto ele é empregado, ele não tem voz. E aí a questão é essa, o acordo, a fala do patrão com o empregado vai ser mais do que a lei legislada. Então se eu chegar para ela e fizer um acordo, ela não vai poder reclamar. Eu advogo há mais de 20 anos. Eu comecei a advogar com 21. E eu me lembro, quando eu comecei a advogar, lá com meus 21 anos de idade, que isso aí existia. E aí foi ocorrendo uma evolução legal. Não, o acordo não vale. Tem que ter influência do sindicato. Nós voltamos a 1992 no mínimo. Tá bom? Doutor? E aí, o senhor acha que perdemos isso agora, com essa reforma? Agora, a fala do patrão com o empregado, assinado no papel, vale mais do que a lei. Isso é preocupante. Ou seja, o empregado não tem que se defender, né? Ele fica sendo socado num canto e não pode levantar as mãos. Todo mundo aqui, só para encerrar, todo mundo aqui conhece pessoas de diversas castas sociais, Sim. diversos níveis. Eu conheço pessoas tão simples, que talvez estejam escutando a gente e não estejam entendendo nada. Isso é uma coisa, as pessoas são veladas, as pessoas não são cegas pela falta de conhecimento. Como uma pessoa sem conhecimento vai poder discutir com ela? Não tem como. Impossível. É uma questão cultural, volto novamente a bater em cima disso. Nós não fomos ensinados a lutar pelo que queremos, não fomos ensinados a reivindicar e muito menos fomos ensinados a negociar aquilo que queremos. Parece que nós somos o acordo, um povo... na realidade, ele é uma negociação. Né? Ele é uma negociação, só que se nós estamos num polo onde não somos o polo que não está habituado a negociar, a gente concorda com tudo. E no momento que a gente concorda com tudo, a gente está simplesmente perdendo o direito de negociar porque não sabemos fazê-lo. Essa é que é a realidade. Como é que eu vou negociar se eu nem sei fazer isso? Como é que eu vou dizer, não, eu não estou de acordo aqui, vamos mudar isso aqui um pouquinho mais, vamos deixar um pouquinho ruim para mim, um pouquinho ruim para ti. Eu não vou saber fazer isso, eu não aprendi a fazer isso. Então eu não tenho poder de barganha nenhum. O que eu faço? Eu simplesmente aceito o que o meu patrão me dá, me oferece. Por quê? Porque eu preciso daquele dinheirinho para sobrevivência no final do mês. Essa é a realidade. A pessoa mais simples, ela vai atuar dessa maneira e sim, ela vai ter prejuízos porque ela não tem poder de barganha na negociação, porque ela sequer sabe fazê-lo. Nós somos, né, em algum momento foi falado aqui, e tudo que está sendo trazido nos leva a isso. Um povo sem uma cultura de dignidade, de bater, levou, vou reagir, vou... Quem é esclarecido, como disse o doutor André, ainda tudo bem, vocês são esclarecidos. E quem? O mundo é feito de esclarecidos? Aqui no Brasil não. Né? Certos países, o povo conhece os seus direitos e vai para cima e briga por muito menos do que está ocorrendo no Brasil. Já aconteceram revoluções civis em outros países. Eles estão aí, olha como madura essa gente aí, está tudo aí, né, na corda da mão, o país está em efervescência. Era a Passarelli que ia falar. Assim, eu vou fazer o papelzinho do advogado do diabo, né? Mas, pelo que eu entendi da lei, doutora, o negociar, vai continuar havendo as convenções coletivas pelo sindicato. Sim. Esse negociado com o patrão seriam, como eles dizem na lei, são as pessoas que ganham acima de 2 pisos, né, do salário da Previdência, do teto da Previdência, ou seja, por acima volta de 11 mil. mil, são 2, né, acima de 11 mil, e que tem um nível de entendimento melhor. Foi isso que eu entendi da lei. Então, quer dizer, para o pequeno trabalhador, né, isso não valeria. Ele não tem esse poder de barganha. Seria o sindicato mesmo, né? Não. Só eu vou fazer uma reflexão. Eu sou professor há 20 anos. Tá? Na docência, tem colegas meus que só são professores. Tem aquela piada, tu trabalha ou tu só dá aula? Os caras, não, eu sou professor. Né? Os professores, mesmo ganhando mais do que esse valor, tem um professor amigo meu, e ele é professor de Direito do Trabalho. Ele falou, André, se vierem aqui na minha sala para pegar a quitação dos outros anos de contrato, que isso vai acontecer, cada ano o sindicato e a empresa pode ir lá no empregado e pegar a quitação.
Nós vamos quitar o teu ano que passou e tu nunca mais vai reclamar mais nada em relação a isso. Ele falou, se fizerem isso comigo, ele trabalha no mesmo local há 15 anos, se fizerem isso comigo, dando quitação dos meus 15 anos passados, eu vou ter que ir embora. Porque ele sabe que tem muita coisa para reclamar. Mesmo sendo um professor de trabalho. Ele está assustado. E ele só tem essa profissão. Não é a questão, é lógico, de quanto que tu ganha. Todos estão sendo prejudicados. Sim, mas é lógico, eu vou dizer, daqui a um ano nós vamos escutar lá na mídia, as vendas dos carros aumentaram, a venda de imóveis aumentou, mas não foi o Zé da esquina que comprou carro ou imóvel. O Zé da esquina vai estar comprando o mesmo Fiat 147 dele parcelado no crediário, e talvez numa condição pior. Eu repito sempre, é o meu ponto de vista. Eu acho assim, para mim, estudando a lei, porque daqui 2 meses ela está aí, a gente vai ser obrigada a utilizá-la, eu entendo que lá está dizendo assim, não é obrigado, vai ser discutido isso com o sindicato. É claro que eles são a parte mais forte da negociação. Aí você vai dizer, eles vão ficar com medo de perder o emprego e vão assinar. Mas se não fizer nada, se ele não se impor, não fizer com que os amigos tentem mostrar para os amigos que não é bom e eles não se imporem, realmente vai continuar. E é o que eu falei antes, nós temos uma cultura muito pacífica. Nós vemos, são poucos os sindicatos realmente efetivos que fazem alguma paralisação e que não deixam esses empregados entrarem dentro das empresas. A maioria dos sindicatos, nós sabemos muito bem que não é ativa dessa maneira. E eu acredito que um dos pontos da reforma onde se diz que não é mais obrigado ao pagamento do imposto sindical. Eu acho que isso vai haver eu acredito até num grande enfraquecimento dos sindicatos, porque a maioria dos empregados vai dizer, não vou mais ter que gastar com isso. Não vai entender como um investimento para a defesa do seu próprio direito. O sindicato enfraquecido não vai lutar tanto quanto deveria pelo empregado, correto? E aí vai valer de novo, onde a voz patronal vai estar em cima da voz do trabalhador. Mas aí que o trabalhador vai ter de se unir para entender isso, que sem o sindicato ele não tem força para... Volto a dizer, é uma questão cultural. cultural. Aí ele vai ter de contribuir mensalmente, se não é anualmente com essa contribuição, que seja mensalmente para que o sindicato faça alguma coisa para ele. Ele tem que fortalecer o próprio sindicato, até ele ter voz. Porque, assim, só que a gente já tem um hábito... Na minha terra, o sindicato dos metalúrgicos é forte. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vejo que o sindicato mais forte, pelo que eu tenho visto e acompanhado, é o sindicato dos bancários. Pois volto a dizer, é uma questão cultural. Nós aqui no Rio Grande do Sul, vamos colocar assim então, eu não vejo os sindicatos fortes. Eu vejo muitas vezes os sindicatos fechando convenções coletivas, acordando em convenções coletivas ou em acordos coletivos, situações que não são vantajosas para o trabalhador. Agora, tu imagina com um sindicato enfraquecido. Eu acredito que isso vai ser mais favorável ainda para o empregador. Eu estou fazendo uma pequena posicionamento em relação ao que eu tenho observado. Claro, a minha observação não é macro, ela é micro, né? Então pode isso não ser tão adequada, tão atualizada, né? Mas é como eu consigo ver. Eu vejo que as pessoas não estão entendendo a necessidade de união, elas não estão entendendo a necessidade de fortalecer mais ainda o seu sindicato. O que eu tenho ouvido nas ruas é, não precisarei mais pagar o sindicato, um dia a menos. Ela está enfraquecendo o próprio direito, o próprio direito de defesa dela. O próprio direito de reivindicação. Dia de trabalho, né? Exatamente. Ele não entende que esse um dia vai fazer muita diferença. Exatamente. E é por isso que eu não vejo como facilidade não vejo a facilidade de negociação, eu não vejo o sindicato protegendo o trabalhador. É uma visão minha, né? Posso estar equivocada e espero estar equivocada, sinceramente. Eu até concordo com a senhora, porque imagina o sindicato, se tiver que fazer esse termo anual, né, de quitação, quem vai pagar por isso? O empregado não vai. Quem vai acabar pagando é o patrão. E aí o sindicato vai ficar...
10h05. Nós estamos aqui hoje com os advogados. Se aguarda aí que a gente já fala com você na linha. Com os advogados, a doutora Eloá Rodrigues, doutora Andrio Fonseca e a doutora Sandra Passarelli. Nós estamos falando sobre a reforma trabalhista. A decantada, você viu que os advogados têm diversas opiniões, mas convergem, né? Reforma trabalhista. Então nós falamos aqui ao longo sobre o operário, sobre a classe, né, operária, sobre o empresário. Demos umas passadas por cima do sindicato. Eu vou deixar para os advogados aqui, para os nossos causídicos, a questão, a importância do sindicato. A doutora Eloá falou, eles não estão, não vejo assim os sindicatos ativos, fortes seria, né, a palavra mais... Vem cá, o que não tem eles fracos? Se eles estão ganhando, como é que é isso aí? Então eu gostaria, mas eu vou atender esse ouvinte. Só falta ele vir para pedir uma música. CSFM, bom dia. Não, foi embora. Doutor Andrio, o que o senhor acha disso aí? Vamos fazer uma análise, tá? Os sindicatos no Brasil, eles tomaram força na década de 70. Foi uma lei, a 55... Quase 50 anos. A lei 5584 de 70. Tornando o sindicato um elemento de proteção aos empregados. Dizendo que todo empregado de uma classe, independente se for sindicalizado ou não, ele tem proteção do sindicato. Aí nós vamos para uma diversa discussão. Todo advogado, representante de sindicato que ingresse com uma ação judicial em nome de um empregado, automaticamente ele tem um ganho de 15% do valor da pretensão para o sindicato. Diferente de um advogado privado, diferente de um advogado particular. Exemplo, uma sentença de R$100 mil, se a empresa for condenada por um advogado particular a pagar R$100 mil para o empregado, ela vai pagar 100 mil. Se for um advogado do sindicato, o valor não é mais 100 mil, é R$115 mil. Tem um plus, sempre que a empresa for processada pelo sindicato. Em cima do empresário, da empresa. Em cima da empresa tem que pagar 15% a mais sempre, se for um processo proveniente de advogados do sindicato. Então, o sindicato ele ganha pela contribuição e ganha sempre 15% em cada processo que ele ingressa. E isso é uma análise minha, novamente, eu vejo que os processos do sindicato, eu posso ser até criticado por isso, eles ganham mais pela quantidade do que pela qualidade. É volume. 1.000 ações iguais, 3.000 ações iguais. Pensa bem, 15% de cada um. Em uma galinha enche o papo e muito de forma fortalecida. Tá? O que acontece? O sindicato vai perder esta contribuição. Uma outra coisa que poucas pessoas sabem as contas bancárias dos sindicatos, elas são protegidas. Elas estão isentas ainda de uma fiscalização. Isso aí, há muitos anos. É só as contas do sindicato? Sim, elas têm uma proteção especial. Então ninguém sabe o que está passando, o que acontece. Mas aí transparência. O que eu vejo as convenções coletivas, até então, elas poderiam ser reanalisadas, retificadas pela sentença do juiz. E mais uma vez eu digo, a convenção coletiva, a tratativa do sindicato, a tratativa com o empregado, vai ter um valor maior. Tá? Só a título de exemplo, nós temos uma empresa em Sapucaí do Sul, que eu não vou dizer o nome, é uma empresa de refrigerante, mas de bebidas. E ela tinha um termo na convenção coletiva, isso há muitos anos, que o intervalo entre a jornada, no meio do dia, era de apenas 30 minutos. 30 minutos. A lei dizia que tinha que ser de 1 hora. Dizia a lei que tinha que ser de 1 hora. Tu entrava com uma ação judicial dizendo que aquele intervalo na convenção coletiva era irregular e pedia a hora extra para o empregado para trabalhar esses 30 minutos. A gente tinha êxito na pretensão, se ganhava o processo. Hoje, com a reforma, a mesma situação, tu não vai ganhar.
Estas mudanças são as mudanças provenientes da reforma trabalhista. Tem uma expressão que a gente usa, tem um sindicato forte e tem um sindicato pelego. Todo mundo já deve ter escutado a expressão. Isso o que quer dizer essa expressão pelego? Pelego é o fraco. Ah. Aquele que se entrega. Pensei que era mais macio, mais não, quente. De uma certa forma, ele é mais macio, ele acaba não sendo efetivo quanto deveria. Exato. E a gente vai depender muito da força sindical. Só que essas mudanças estão trazendo, abre aspas, uma fraqueza sindical. Do jeito que o senhor falou aí, prejudicam o sindicato e o empregado nessa questão do processo, de 15% a mais, assim, fica mais difícil. Vejamos essa situação que o senhor falou dos 30 minutos, só para pegar aqui uma base. Oi, qual é o advogado que vai pegar isso aí? Está perdido? E nem vai mais colocar? Nem pode mais colocar. Não pode mais, essa palavra. Porque tu só vai poder entrar com as pretensões, é uma falácia dizer isso, dos pedidos ganhos. Para começar, não há coisa ganha, mas tu vai ter que entrar somente com aqueles que têm mais chance de êxito. Tu tem que conhecer muito, tu tem que conhecer muito o direito material, a pretensão, se tem testemunha ou não, para poder pedir. Porque se ela vier fazer um pedido para mim e ela não tem testemunha, eu vou dizer para ela, não faz esse pedido, porque tu vai ter prejuízo. Vai ter que pagar por ele. Doutores, olha, poxa, do jeito que a gente está falando, será que com 14 milhões, está oscilando 12, 13, 14 milhões de desempregados, será que o empregado tem tantos direitos assim, que nós ficamos desempregados assim? Ou é essa evasão de divisas que o empresariado está levando com o propinato, o propinoduto, todas essas questões, mas e aqui embaixo que é o culpado? Então vão apertar o assalariado e ele que é o bandido. Parte essa ideia de tirando esses direitos muito claros que os senhores estão trazendo aqui, o que fica? É uma questão, parece ditadura, esmagamento geral. Né? Gente, à vontade. Eu tenho uma ideia em relação a isso. Tá? O ano de 2004, 2045 de 2004, 2004 a Constituição Federal sofreu uma emenda, tá? Aumentando a competência processual. Aumentando o quê? Aumentando a possibilidade de pessoas ingressar com ações na Justiça do Trabalho. Tá? O artigo 114 da nossa CF, Constituição Federal. Nós temos que fazer uma outra ideia. Naquele momento, lá em 2004, tinha uma campanha para aumentar o número de processos trabalhistas. Por quê? Todo processo trabalhista, do seu final, 2% do valor ganho vai para os cofres públicos. Ora! 2%. Custas. E no ganho da reclamatória, 30% em média fica retido para o INSS, Imposto de Renda. Então, para o governo, é uma fonte de ganho financeiro enorme. Dizer que o INSS está quebrado é uma outra mentira, uma outra falácia. Pensa bem, qualquer ação ingressada, 30% lá das parcelas remuneratórias vai para os cofres da Previdência Social. Tá? Então houve esse boom aí, esse avanço para ingressar com mais processos para arrecadar mais. Nós estamos subindo. Opa, está muito pesado para as empresas. Vamos puxar o freio. E agora nós vamos fazer a seta ao contrário. Vai começar a baixar. Observe. Aquele número lá que o senhor deu, né? Fictício. 100 mil reais. 30% para alguém. 2% a mais alguém. Mas uma causa, né, vamos dizer assim, particular. O advogado mais 30, 40, o que sobra para o cara que botou a causa? De 100 a 30 e poucos, 40, essa é a verdade, né? 30, 60, mais 2, vamos dizer assim, do jeito que eu estou entendendo. Os 30% esses são retidos diretamente na fonte de pagamento. Então, já tem 70. Já tem 70. E tá. aí tem que pagar o advogado. Aí o restante é do cliente. Tá. Suponhamos que o advogado cobrou 30% do todo. Acredito eu, não sei como é que vocês sabem, eu não quero também que vocês entrem nas intimidades. Tá, que fez 60 mil. Pô, mas e daí, meu?
Eu fiz um cálculo de 100 mil, já queimei a casa, estou querendo comprar outra. Aí nesse caso seria 30 mil de parcelas remuneratórias para a União, Previdência, Imposto e Renda, seria 21 mil, se ele cobrasse 30%, 21 mil para o advogado, daria aproximadamente 50 mil para o cliente, ou seja, vai receber a metade. Isso aí que você falou, eu não sei se a Eloá estava presente, a Passarelli, quando nós estávamos urdidos aqui antes com a questão do que o INSS está quebrado. Aí vamos, não sei, vocês sabem o termo de NUT, uma coisa assim, que é obrigatório para o governo, ele retém sempre, era 24%, aí agora foi aumentar para 30%. Ou seja, o governo não abre mão dessa parcela. E para manter essa parcela cada vez mais alta, aumenta. Agora era 11, vai para 14, dá 14 aí os empregados, o serviço público. Ô, gente, falei um pouquinho. E essa é uma coisa assim, ó, nós vamos tirar todo o sangue de vocês. Vocês ficarão fluídicos. A gente observa que é uma pouca vergonha, né, o que está acontecendo. Nosso país nunca viveu isso. Por favor, Elá. Baby Robson, uma coisa que eu gostaria de comentar, que até a gente já comentou aqui antes. Fique à vontade. Antes da reforma trabalhista, né, eu via como necessária uma reforma tributária. Porque quando nós falamos que precisa desafogar o número de impostos, o número de gastos da empresa, eu acho que quem tem que começar a fazer isso é o governo. Ele que tem que começar a cobrar menos, então, das empresas. Ele está e fazendo, não rechaçar. Combustível mais caro, tentou lançar uma tributação maior, foi vaiado, né? Aí voltou atrás. Reduziu ali. Então vocês podem... o governo atual, ele não está preocupado conosco. Não. Em hipótese alguma ele está preocupado. Isso é unânime, né? Eles estão preocupados, eu acho, com o futuro deles. Eles já estão preocupados com a próxima eleição, trocando nome de partido político, tirando letras para ver se engana o povo. Que partido é esse? Não é o mesmo partido, é outra base. É outra base, então... Outras propostas. Exatamente. Então, assim, eu acho que realmente para tu poder... Se estão onerando demais as empresas, se está ficando inviável o empreendedorismo, não é rechaçando o trabalhador que vai se conseguir o resultado. Eu acho que existem outras formas do governo estar desonerando a empresa, que é ele começando a abrir mão da sua fatia dentro do negócio da empresa. Hoje, de uma certa forma, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, acaba sendo um sócio da empresa porque ele tem percentuais altíssimos com os impostos, né? Então, ele acaba sendo, em alguns casos, até um sócio majoritário, porque para a empresa poder ser viável, ela tem que aumentar em muito o seu valor para poder cobrir os valores de impostos. Então, não é tirando o direito do trabalhador, não é mexendo nos ganhos do trabalhador, nos direitos dele, que vai se ter sucesso nessa desoneração. Eu continuo achando que o mais interessante é eles começarem a verificar uma minoração na tributação. Olha, isso que estamos falando, tudo isso, eu vou repetir, então aqui me repetindo, é simplesmente pergunto. Gente, se é 10 horas e 18 minutos, eu gostaria que vocês agora, do viés que quiserem entrar sobre a reforma trabalhista, um assunto que não foi abordado, que vocês gostam. Não, eu acho que aqui a gente não falou, por favor, fiquem à vontade. Tá, gente? Ok. Eu acho que dentro uma análise que a gente tem que fazer, a sociedade, a lei sempre está correndo atrás das transformações sociais. Uma coisa que eu achei interessante, todo mundo aqui já escutou, ou já presenciou, ou já fez a proposta, ou já recebeu a proposta, daquele empregado querendo fazer um acordo com o patrão. Olha, eu não estou mais gostando de trabalhar aqui, eu quero sair sem pedir demissão. Esta é uma alteração que hoje está prevista. Uma coisa que existia, abre aspas, na lei de Gerson, aquele jeitinho brasileiro, que agora foi positivada. Isso é uma coisa que achei interessante. É óbvio que, feito o acordo, tu não vai receber integralmente as tuas parcelas rescisórias, mas vai receber elas pela metade.
Isso é uma coisa que eu achei interessante, é uma coisa nova, completamente nova, que não havia qualquer previsão legal. A questão da possibilidade de tu poder sair da empresa sem precisar pedir demissão, fazer o acordo. É lógico, quando eu falo acordo... Acordo real. Acordo real. E tem que ter a vontade entre as partes. Das duas partes. Isso. Uma coisa que eu fico assim um pouco preocupado é da possibilidade da validação do acordo extrajudicial. Hoje, a lei só dá valor para o acordo trabalhista se ele é feito na frente do juiz. A reforma diz que patrão e empregado pode sentar aqui na mesa, fazer um acordo de quitação do contrato e depois quitar o contrato. Mas eu fico pensando, qual o ambiente que foi feito esse acordo? Será que o empregado estava lá de forma espontânea? Ou tinha alguém... Foi coagido, né? Uma coação, alguma coisa. Essa é uma preocupação minha. Nesse caso, doutor, eu entendo que assim, não seria interessante para o patrão fazer um acordo. Mais interessante é para o funcionário. Né? Porque ele quer sair da empresa. Mas aí eu faço aí ele vai abrir mão de 20%. Contraponto. Se tu, empregador, não quiser fazer o acordo comigo, eu vou tentar fazer uma ação de rescisão direto do contrato. Entrar com uma ação com o advogado, tentando provar que tu fez alguma coisa no meu contrato para o juiz fazer a rescisão. E aí nós vamos discutir em juízo. Talvez com o receio do empregador de ser levado em juízo, ele faça o acordo. Eu faria o acordo. Exato. Vou ter que concordar, porque dependendo do nível de coação e a forma como isso ocorrer, essa disposição de vontade de ambas partes pode não ocorrer, né? Ela pode acabar sendo unilateral e a outra sendo coagida. Né? Em ambos os casos, né? Um por medo de não ir à justiça, né? E o outro porque simplesmente é hipossuficiente. Ele está numa situação, não, é melhor eu aceitar isso aqui ainda do que não receber nada, né? Então são situações que eu acabo, porque você é coagido a assinar e pronto. São possibilidades, não estamos falando aqui que todos os empregadores agirão assim, que todos os empregados também ameaçarão também o empregador. Não, se tu não fizer isso aqui comigo, eu vou te pôr na justiça, né? Então, porque aqui nós temos os dois lados, né? Sim. Vocês dois colocaram situações que podem acontecer dos dois lados. Então, assim, eu espero, né? Vamos acreditar no... que nem eu ouvi essa semana no Conto da Carochinha, que é algo mais antigo, né? De que as pessoas venham a ser um pouco mais éticas e não tão malévolas, assim, né? Não venham a ser tão ruins, né? Porque na realidade o que falta é a ética, né? Exatamente. Então, assim, que nem eu sempre digo, muitas coisas legisladas dependem também de interpretação. Eu acho que cabe a todos aqueles que estão de uma forma ou de outra ligados a isso, devem fazer o seu papel e interpretar da melhor maneira possível, sempre fazendo com que os direitos daquele que tem menos possibilidades sejam garantidos. Eu sei que é teórico, mas é o ideal, né? E vamos ter um pouco de dificuldades, porque para nós também essa lei é nova. Nós também vamos ter um pouco, né, no começo de dificuldade. Será muita divergência, com certeza. Lógico, tu falaste de ética. Olha que coisa, ontem eu vi uma matéria que eu fico pensando para onde nós estamos caminhando. O governador do estado do Rio Grande do Sul entregou medalhas para soldados da brigada que não aceitaram um suborno de R$1 milhão. Vocês acompanharam na mídia. Não fizeram mais que obrigação. Eu ia dizer, mas isso não é um dever moral. É lógico! Mas para que medalha? Gente, isso não fizeram um mais moral. do que a obrigação. Não é meu, eu não tenho que pegar. Então, por que ainda mais vindo de quem representa a legalidade? Mas isso, me perdoe a interrupção, isso é a nossa cultura, né? Podendo pegar. Mas não deveria. Não deveria. Baby Robson. Mas olha o exemplo que nós temos lá de cima. É lógico. Ok? Só que, infelizmente, fomos nós que elegemos aquelas pessoas que estão lá em cima também, né? Então... Gente, eu quero voltar um pouquinho, me perdoe interromper, eu quero voltar um pouquinho aqui. Vocês me posicionem, por favor, me auxiliem aí. O advogado vai sentar para negociar com o patrão com a cara e a coragem, né? E o empregado. E o patrão vai sentar, dependendo da empresa, com aquele corpo de advogado dele que ele tem, ou ele nem vem. Como é que é isso aí? O advogado vem para negociar. Como é que é um coitado, por vezes iletrado, diante de um advogado
muito bem instruído. Por favor, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso. E nós voltamos. Pode o empregado ir lá com algum advogado dele ou não? Poder pode. Isso aí não tem. Mas para valer, eu queria acordar com mas você. aí, São custos também para o empregado. Aí vamos imaginar. Eu sou empregado. Eu vou. Aí o advogado, sabendo que aquele acordo feito vai inviabilizar o ingresso de uma demanda. Ele não vai poder processar depois a empresa, depois de feito o acordo. Então, o advogado vai acompanhar, mas vai ter um custo. O empregado já vai receber menos, a metade. Recebendo menos, o empregado vai ter que fazer um acerto lá com o seu advogado para ver quanto que ele vai acompanhar. Quer dizer, ele já prefere ir sozinho, né? Hoje em dia vai perder Ele tem dinheiro. que começar, ele vai pensar nos custos dele, sem dúvida nenhuma. Exato. Não, são desafios. Mas Mas isso é muito desigual, não é? Com certeza. O empresário, ele senta munido de todas as armas. Mas... Foi muito, mesmo sozinho, ele não vai querer que o Matarazzo venha discutir comigo aqui, né? Lógico. Ou um Erval lá venha sentar comigo para negociar com um reles, entre aspas, empregado. É o corpo de advogados, são os representantes. Não tenhamos dúvida alguma disso. Tem o nome, o respaldo, a chancela do empresário, mas não com certeza tenhamos E eu a vou certeza que fazer não é. uma meia-culpa. Tá? Opa. O grande responsável por essas reformas trabalhistas é a conduta dos últimos anos dos advogados. Ingressando com ações... Não, você está fazendo o meia-culpa em nome dos advogados, Sim, né? mas Não no nome do André. O que acontece? Tá? Demandas com 30, 50 pedidos. É o CC, se colar, colou. Muitos bem infundados, ao invés de fundamentados, são infundados. Pedidos ridículos. O advogado, eu faço uma análise, para que impossível que toda relação pessoal tenha dano moral? Toda reclamatória hoje tem dano moral. E nem sempre há. E é um absurdo isso. A culpa disso são dos próprios advogados que começaram a fazer processo, eu chamo de processo granada. Toca granada, depois tu vê quem tu matou, mais ou menos isso. Isso vai acabar. Tá? Isso vai acabar devido à reforma. Tu só vai poder pedir aquilo que tu efetivamente tem pretensão. E provas disso. E aquela falácia que existia, que o empregado sempre ganha, isso é uma... Já não existe. Já era uma mentira Há e muito vai tempo não é continuar mais. sendo. Tá? E hoje nós temos também, vai ser a má fé, a condenação de má fé do empregado que pede coisas provenientes da mentira, e o advogado também está sendo responsabilizado por mentiras. O advogado vai ter que pagar a condenação de má fé também. Se pedir alguma coisa comprovadamente que não tem fundamento, que é mentira, tanto o cliente quanto o advogado vão ter que pagar uma multa para a parte adversa. Inclusive a testemunha que for lá e testemunhar e falar que aquela mentira é verdade, né? Ela também será responsabilizada. Algo que não era tão comum assim, a testemunha ser responsabilizada. Né? Sim. Gente, nós estamos a 10h28. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Gostaria de ouvir as considerações finais de vocês aí. E, lamentavelmente, sempre em um assunto como esse, sempre nós achamos de, mas a gente não falou tal coisa. É sempre assim, né? Para falar sobre isso, precisamos fazer uma série. Né? Toda semana tem uma... E aí ela vai ficar muito maçante, porque inevitavelmente iremos nos repetir nos assuntos. Mas eu acho que está de bom tom ou de bom tamanho. Por favor, vamos começar com a Sandra Passarelli. Bom, bem, de tudo isso, o que a gente pode e tem certeza é que o trabalhador tem de se unir, ele tem de pesquisar mais sobre as normas que regem o trabalho dele. Como foi dito aqui, ele tem que se inteirar mais com o sindicato, fazer com que o sindicato dele seja mais forte, cobrar isso dele. Porque, querendo, pode ser um dia de trabalho, mas ele está pagando por isso. Então, se ele está pagando por um serviço, ele tem de cobrar por esse serviço. Né? E só, infelizmente, né, não sei daqui para frente, mas é o sindicato quem luta por ele. Então, né, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ir atrás, ele tem que correr pelos direitos dele. Isso foi feito no passado, né? Aí o povo se acomodou. Tem de ir atrás brigar. Doutor André,
Eu fico desde já dizer o meu muito obrigado pelo convite, Baby Robson, para a rádio CS 87.9 FM, que abriu aí esse espaço para nós. A função do rádio, a função da televisão de informar, isso é fundamental. Nós temos que fazer aí um esforço para informar a sociedade. A sociedade desinformada é uma sociedade controlada e manipulada. Nós temos que informar, e o seu papel aqui, com esse espaço, é fundamental. Continue assim, tá? Eu acredito que essas reformas vão ser um problema a ser enfrentado por todos nós e que nós vamos ter outras reformas. E eu faço uma aposta hoje. A partir da próxima eleição, não sei quem vai ser o candidato eleito, mas nós vamos ter no Brasil uma nova Constituição Federal. E essa nova Constituição Federal que está a caminho de ser feita, uma nova Constituinte, ela vai ser essencial. Não para a minha vida, mas para as futuras gerações. Porque o país como o Brasil, nós estamos na 8ª Constituição. Os Estados Unidos está na 1ª e única. Nós mudamos tão bem feita que foi, né? Isso. Nós mudamos as leis aqui como nós trocamos de roupa. A bel prazer. A bel prazer. Ou prazer de alguns. Então nós temos que tomar cuidado. Eu e as minhas amigas que aqui estão na bancada e o Baby Robson, nós tem que esse papel apenas informar, tá? Fico muito grato. Se quiserem me convidar para uma próxima, desde já eu já aceito o convite. Muito obrigado. Com certeza, obrigado. Doutora Elá Rodrigues. Então, Baby Robson, primeiramente, obrigada pelo convite novamente, por poder estar aqui com pessoas tão ilustres aqui debatendo sobre algo tão importante e tão necessário. Reitero as palavras tanto da doutora Sandra quanto do doutor Andrew, quanto a necessidade de informação, quanto a necessidade de propagarmos cada vez mais as mudanças efetivas nessa reforma e o quanto as pessoas devem estar informadas para poderem trabalhar por si mesmas e buscar os seus próprios direitos. E não vamos ficar mais passivos. Vamos agir um pouco mais. Obrigado a todos vocês pela elegância da conversação. É muito importante trazermos isso, né? Tem pessoas que não são tão elegantes nas conversações, né? Eles defendem pontos de vista acirradamente e às vezes até deselegantes. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, gente. Você ouviu Assuntos da Comunidade.